Quando você tá com outras pessoas, você come normal, com moderação, sem pensar muito? Mas quando você tá sozinha, você acha que você exagera mais? Eu sou a Fernanda Brito, sou psicóloga, psicanalista, neuropsicóloga, e aqui eu converso sobre as tretinhas da cabeça e eu te juro, sem julgamento. Eu sei, quando você tá sozinha é diferente. Aí o pacote que você não ia abrir, abriu, achou que ia sobrar coisas, não sobrou. Aí você come em pé na frente da geladeira sem nem sentar pra comer e sentir o sabor de verdade. E aí você se pergunta, o que é isso? É falta de disciplina? É falta de companhia? Algum problema com a solidão? O ponto é que é mais específico que isso. Quando você entender o mecanismo, você vai parar de se culpar e vai começar a tratar o que precisa ser tratado. A maioria das pessoas pensa nisso como problema de força de vontade. Que, tipo, quando eu tô sozinha, eu me permito mais. Eu preciso de mais disciplina quando não tem ninguém pra ver. Mais disciplina não explica por que o comportamento muda radicalmente dependendo de quem tá com você no ambiente. Se fosse só disciplina, seria consistente. E não é. O que muda não é a sua força de vontade. É o seu estado emocional. E o estado emocional muda a relação com a comida de formas muito mais profundas do que qualquer decisão consciente. Quando você tá sozinha, o sistema nervoso entra num estado específico que depende muito do que significa solidão para você. Para algumas pessoas, solidão é descanso. O sistema nervoso relaxa, a compulsão alimentar diminui, a relação com a comida fica mais tranquila. Para outras, esse é o perfil mais comum em quem chega até mim, inclusive, a solidão é ativada quando tá sozinha. Então a solidão é uma ansiedade, é um estado de desconforto que você entende como ameaça. E aí a comida entra como reguladora desse desconforto, não como fome, mas como estratégia de sobrevivência emocional. Tem mecanismos ainda mais específicos. Por exemplo, comer na presença de outras pessoas tem regulação social. Você come o que os outros comem, no ritmo dos outros, na quantidade que parece socialmente adequada. Essa regulação externa age como âncora. Ela não deixa o comportamento alimentar desregular completamente. Quando você tá sozinha, a âncora externa some. E o que sobra é só o estado interno. Se o estado interno é de ansiedade, tédio, solidão, vazio, aí a comida vira o único regulador disponível. E tem uma camada que eu considero ainda mais importante. O que a solidão significa para você emocionalmente? Se a solidão for associada a abandono, rejeição, não sou o suficiente, aí você vai entrar em estado de alerta toda vez que você ficar sozinha. Não porque tem um perigo real, mas porque você aprendeu que ficar sozinha é perigoso. E aí a comida não é só um comfort food. É o objeto de ligação que o seu sistema encontra para regular numa situação que ele aprendeu a interpretar como ameaça. Enquanto você continua tratando isso como problema de disciplina, você não entra num ciclo que se reforça. Você come compulsivamente quando você tá sozinha. Se culpa. A culpa gera mais ansiedade. Mais ansiedade gera mais compulsão. E você passa a evitar ficar sozinha. Não porque você não quer, mas porque sabe o que acontece quando você fica. Isso limita a vida de formas que vão muito além da alimentação. Você passa a depender de companhia para se regular. Você não desenvolve a capacidade de estar sozinha com conforto. As relações que deveriam ser escolha, você percebe que vira necessidade? Porque aí você precisa de outras pessoas, né? Para você não ficar ansiosa, para você não comer mais, para você não precisar, né, se autorregular, porque aí a outra pessoa te regula. No fundo, a gente precisa se conhecer de verdade para entender como a gente faz para regular todo esse sistema. Então, primeiro, para de tratar o problema de disciplina como problema de disciplina e começa a entender isso como sinal emocional. Então, se você pensar que tá comendo compulsivamente, pensa, o que eu tô sentindo agora?
É ansiedade? É tédio? É vazio? É raiva? Você não precisa resolver o sentimento, só precisa nomear. Porque nomear tira um pouco do controle automático que ele tem. Segunda coisa, experimenta criar rituais de transição para quando você fica sozinha. Não para se distrair da solidão, mas para sinalizar para você, para sua cabeça, que solidão é segura. Pode ser um chá, uma música específica, sentar num lugar que você gosta. O objetivo é criar associação positiva com estar sozinha. Outra coisa, trabalha o que a solidão significa para você. Se ela está associada a abandono, a rejeição, a não ser suficiente, esse é um trabalho que pode exigir psicoterapia. E não a compulsão alimentar, mas o que está atrás dela. Outra coisa, precisa também procurar uma nutricionista para entender esse comportamento alimentar. Não para te passar dieta, restrição, porque o problema não é o cardápio, é a relação emocional com a comida. Aqui na Desenvolver, a gente tem psicólogas e nutricionistas que trabalham exatamente nessa intersecção, o emocional e o alimentar juntos. Então, se você se reconheceu nesse padrão, se você percebe que a sua relação com a comida muda radicalmente dependendo de quem tá com você, isso não é falta de disciplina. É o seu sistema nervoso entendendo que a comida, ela precisa fazer algo que ela não é capaz de fazer. Me conta, você come diferente quando tá sozinha? Explica aqui. O que costuma acontecer? Eu sei, todo mundo quer cuidar da sua vida, mas aqui a gente estudou pra isso. O link tá aqui na descrição.